Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. De portas abertas a serviço da caridade, a casa dos apóstolos, em Jerusalém, vivia repleta em rumoroso tumulto. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança. Velhinhos sem recursos, sem consolo, que suplicavam abrigos. Mulheres de semblantes tristes, amargurados, que carregavam crianças doentes, raquíticas, muitas vezes aleijadas, e irmãos generosos que traziam da via pública doentes mentais para esta casa, onde poderiam receber o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro, o apóstolo, atendia prestimoso. Naquele dia, não se sabe se era porque estava muito cansado, ou pela desilusão, pelo sofrimento, pelo contato com as hipocrisias do mundo, o pescador estava irritadíssimo, cansado, fadigado, e se expressava com exclamações de amargura não contidas. Observa aquele homem que vem lá de braços abertos, secos e estendidos, dizia a Zenon, a pessoa humilde que o ajudava. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo agora que sofra as consequências? E pedia para que o doente fosse afastada e que não lhe ocupasse o tempo e a atenção. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava, buscando aconchego, exclamou encolorizado: "O que queres, infeliz, aqui? O que procuras? Gozaste do orgulho e da crueldade durante longos anos. Muitas vezes, ouvi teus risos imundo em frente aos escravos agonizantes, que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui." E em irritação e indisposições, também se dirigiu ao paralítico, ao velho paralítico, que ali procurava socorro. "Como não te envergonha de estar aqui na casa do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e das crianças, dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é o grilhão de teus pés." E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes, incisivas, as deficiências e os erros daqueles que estavam procurando socorro, reconforto. Todavia, quando o sol desaparece durante a névoa crepuscular e invadira o suave refúgio, modesto viajante, que penetrou o estreito cubículo, exigindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento agora vazio, o velho pescador, Simão Pedro, se dispunha à retirada, suarento e cansado, e muito triste. De repente, o recém-vindo, silencioso, aproximou-se do pescador e tocou docemente: "Quem és tu que chegas a esta hora, quando o dia de trabalho já terminou?" E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: "Avia-te sem demora, dize depressa, o que queres, a que vens?" Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que se desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz,
e ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletiu no fulgor das estrelas. Perplexo, desfalecente, compreendeu que se achava diante do divino Mestre Jesus. E, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras? Venho rogar-te a caridade do silêncio. Quando não puderes auxiliar, suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve. O tema de hoje se relaciona com o sentimento e a ação. Um move o outro, a fé e a caridade. Vamos falar primeiramente sobre a fé. O que é a fé? Todos a possuem ou ela é privilégio de alguns? Por que temos que ter fé? Onde encontramos? Ela nasce conosco ou a adquirimos? Durante a nossa fala, vamos tentar dar uma resposta a essas questões. O que é fé, primeiramente? Fé, diferente de crença, expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida, as relações entre os homens e o seu Criador. Sem ela, a vida não tem sentido. E a vida não tem sentido, e a caridade, o desejo de progresso e, sobretudo, o bem-estar se esvaem, cedendo lugar às satisfações imediatistas, aos prazeres efêmeros, ao egoísmo e ao materialismo. As pessoas sem religião, o próprio Evangelho nos diz, sem esse vínculo com o Criador, não compreende que todos nós somos irmãos, necessitados um dos outros para vencer as tribulações da vida, para seguir a nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados. E se não se reconhece a Deus, se não vê, a pessoa vai se ver muito além, não vai se ver muito além das suas próprias necessidades, podendo até ter impulsos generosos, mas não a ponto de ter uma resignação, de ter abnegação e de se fazer presente na vida do outro. A fé é adquirida, mas ninguém está isento de tê-la. Depende de nós conseguirmos, depende de nós adquirirmos esta fé em nossos corações e transformar a nossa vida através dela. Ela pode ser desenvolvida através de vários fatores. E nós sabemos que, mesmo a pessoa, como diz o Evangelho, que não tem religião, que não crê num ser superior, ela tem alguns impulsos, porque isso está inato na pessoa. Impulsos de bondade, impulsos de carinho. Nós sabemos que até o pior assassino, ele ama alguém. De sua maneira, mas ele ama. Porque isso está inato em nós. É a centelha divina que todos nós temos, né? E, como eu disse, a fé pode ser desenvolvida através de vários fatores. E quem quer ser forte em termos espirituais
tem que desenvolver essa potencialidade da alma, que dormita em nossos corações, mas poderá ser desperta a qualquer momento, dependendo da nossa vontade. Alguns procedimentos podem ser tomados para que a fé seja fortalecida. O primeiro deles é a paciência, porque não se adquire fé do dia para a noite. Ela vem como resultado de outras providências, do nosso relacionamento, do nosso dia a dia. E o estudo também faz parte desse fator que nos eleva e faz com que tenhamos a fé e que faz com que nós compreendamos os mecanismos inteligentes da vida. A fé pode ser desenvolvida, e quando desenvolvida, ela é um grande instrumento do bem. E com ela, então, nós podemos estender as mãos, abençoando as pessoas que sofrem, auxiliando os doentes, os obsedados e os perdidos. Homens de fé não são aqueles que dizem acreditar porque ouviram. Não são aqueles que acreditam porque a religião prega. Não. Homens de fé é aquele que se impulsiona para o bem e que sai de si mesmo. Porque essa fé de acreditar porque os outros falaram é a fé cega. E hoje, no século que nos encontramos, neste milênio, onde devemos desenvolver o sentimento, não se justifica esta fé cega. Nós temos que ter a fé, sim, a fé raciocinada, a fé que nos faz compreender o porquê existe, porquê sofremos, porquê estamos aqui, o que vai nos elevar, o que vai fazer com que sejamos pessoas diferentes. Esta é a fé que nos eleva. Homens de fé são que se atentam e que têm boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-as e vivenciando-as principalmente, né? E mudando o seu comportamento durante toda a sua trajetória. Nós mostramos que temos fé quando nós somos capazes de compreender a dor, não só a nossa dor, mas a dor do nosso próximo. Quando nós somos capazes de acreditar que existe um ser superior que vela por nós e que nós não estamos desamparados em momentos algum de nossas vidas. E nós compreendemos, quando temos fé, que a dor serve para aprimorar o nosso espírito, que através da dor, a dor é como uma lâmpada que se acende para nos mostrar que estamos a caminho e que temos alguém que vela por nós. E quando, assim, prezados companheiros, ter fé é ter a certeza que mesmo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa vida, não é mais do que um caminho para nós encontrarmos a verdadeira felicidade. Quando Jesus dizia, a tua fé te curou, o que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que a nossa vontade, a confiança que nós temos, essa força que nasce dentro de nós, é que nos leva à cura de qualquer enfermidade, quer seja física ou espiritual. E quando ele dizia, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disséssemos para uma montanha, lança-te daqui para ali, e ela se lançaria, e nada nos seria impossível, ele nos mostra mais uma vez que a confiança em nossas próprias forças nos torna capazes de transpor qualquer obstáculo. Então, perguntaríamos, ter fé basta para não ter sofrimento? Ter fé basta
para resolvermos todos os nossos problemas de ordem física, moral, espiritual? Sabemos que não é bem assim. E não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não disse para que nós cruzássemos os braços e esperássemos que tudo caísse do céu. Quando Jesus disse isso, que a nossa força, a nossa boa vontade faria com que transportássemos todos os obstáculos, resolvesse todos os problemas, é porque ele sentia que nós poderíamos, unidos à fé, fazer alguma coisa que saísse de nós, que nós saíssemos desse egoísmo, que nós saíssemos da nossa materialidade e partisse para algo melhor, em função de alguém, em função do nosso próximo. Porque nós sabemos que, desenvolvendo essa fé que nas boas obras, trabalhando e servindo, aliviando a dor do nosso próximo, em regime de urgência, Deus nos ajuda na solução de nossos problemas. Daí a importância da caridade aliada à fé. Se nos ocuparmos somente da nossa felicidade, onde haverá espaço para a caridade? Se eu penso só em mim, no meu bem-estar, no bem-estar do meu filho, da minha filha, do meu esposo, onde estaria o espaço para a caridade? Atropelaríamos as necessidades do nosso próximo, não faríamos concessão em prol dele, e muitas vezes isso acontece. E quando isto acontece em nossas vidas, nós pagamos o preço da desarmonia entre os que estão ao nosso redor. A prática do bem, para a pessoa que tem fé, está acima da materialidade e das ofertas tentadoras que esse mundo ainda nos oferece. Precisamos lutar contra o egoísmo, contra o orgulho, que ainda são as chagas da humanidade. É ainda o orgulho e o egoísmo que nos leva a tantos comportamentos inadequados, que até são aplaudidos pela sociedade, mas que nós sabemos que não nos eleva. E neste momento em que o mundo passa por tantos problemas, em que a humanidade sofre tanto pelos desvarios de alguns, é o momento de nós termos a fé, de pedir a Deus para ajudar essas pessoas, de alertar, de fazer com que esses governantes compreendam a realidade espiritual, para que eles possam compreender que são responsáveis pelas atitudes, pelas decisões que tomam. Não é momento de nós nos unirmos à derrota, à revolta, a críticas. É o momento de unirmos para que as bênçãos do Criador sejam mostradas a todos, não só os que sofrem e aqueles que procuram minorar o sofrimento. Então, nós temos que pensar muito nisso e mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos atos, porque a paz começa dentro de nós. E a paz depende de mim. A minha paz depende de mim. E a paz daqueles que partilham da minha vida também depende de mim. E juntos nós poderemos ir construindo essa paz e levar a paz para o mundo. Essa é a meta. Essa é a meta do nosso governador, que é Jesus. Jesus é o governador do planeta. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Então, nós devemos que estar bem atentos para esses problemas que envolvem o mundo. E fazermos a corrente do bem para vencermos. Praticarmos o bem ao próximo e exigindo o sacrifício de nós. Esta é a entrega, esta demonstração da fé viva. Eu vou contar uma historinha que tem até uma dose de humor, mas que ela cabe muito bem dentro do nosso tema. Disse que o pai chamou São Pedro
e pediu que dividisse o céu em pequenos lotes, e que cada lote fosse colocado o nome de um encarnado. São Pedro voltou e disse que a missão estava cumprida. Então Deus pediu para chamar todos os anjos guardiães, todos os anjos, para que ele queria transmitir um recado a eles, o que é que eles deveriam fazer. Depois de algum tempo, na presença de todos os anjos do céu, o padre disse que cada um deveria ser o anjo de guarda dos encarnados, e que a cada ação do bem, uma oração em favor de alguém, um ato de amor ao próximo, fosse colocado um tijolinho no seu terreno, para a sua morada na pátria espiritual. Pois na sua casa existem muitas moradas. São Pedro, então, meio não entendendo muito a situação, disse: e o que deveria fazer para aqueles que não estavam praticando o bem, que não eram obedientes às leis divinas? Qual deveria ser a atitude desse anjo? Então ele disse assim, enquanto os outros, percebendo a dúvida, né, ele disse assim, que aqueles que não tivessem seguido suas leis, e eles deveriam deveriam ser tirado uma pá de terra a cada coisa que ele fizesse de mal, que ele fizesse para entravar o progresso. Então, São Pedro perguntou isso, e ele disse essa resposta. Então, percebendo a dúvida ainda em São Pedro, Deus mostrou que os seguidores das suas leis, e obedientes às leis de seu Filho amado, teriam onde construir a sua morada espiritual, enquanto os outros deveriam recomeçar a sua trajetória de aperfeiçoamento, enchendo o buraco da terra retirada, e depois iniciar a construção de sua morada espiritual. Então, vejam, Deus está sempre dando uma nova chance. Aquele que já conseguiu, terá sua morada logo no plano espiritual, bem prontinha. Aquele que ainda caminha entre as trevas, deverá voltar para recomeçar. Quer dizer, uma nova oportunidade lhe será dada. E nós? Será que já estamos construindo a nossa morada espiritual? Será que nós estamos colocando já um tijolinho? Será que o que fizemos hoje em favor do nosso próximo? O que fizemos hoje para merecer esse tijolinho? Ou será que foi retirado do nosso terreno uma pá de terra? Vamos pensar nisso com muito carinho. Bezerra de Menezes, espírito, nos diz que a fé e a caridade andam juntas, que uma não se realiza sem a outra. Unicamente a fé mobilizada em trabalho pode atingir as realizações do amor para que ele presida nosso destino. É através das criaturas que iniciamos o nosso apostolado. É através da criatura que nós progredimos e nós caminhamos para a senda espiritual. E é no nosso recanto doméstico que inicia, que identifica a nossa primeira escola. Assim, nós devemos suportar as provas que a vida nos impõe, junto àquele que nos amam, junto daqueles que amamos, e principalmente junto daqueles aos quais ainda não conseguimos amar e que estão em nosso reduto familiar. Muitas vezes dizemos, esta pessoa veio para me testar. Nossa, ela veio para testar a minha paciência.
Não. Ele veio para nos ensinar a amar. Ele tem um papel muito importante na nossa vida. Aquele filho rebelde, aquele esposo difícil, aquela esposa difícil, eles vieram para nos ensinar a amar e melhorar. Esta é a senda. Nós temos a família que nós merecemos, a família que nós precisamos, né? Então, nós temos que vencer essa trajetória terrestre. E o nosso objetivo, o objetivo que Deus tem para nós, é a felicidade plena. Mas isso vai depender de nós. Há pessoas que são campeãs em caridade fora de casa, mas que ainda não iniciaram os menores gestos fraternos junto à família, junto àqueles que compartilham do seu núcleo familiar. A caridade em casa não é a de dar esmola, não é de dar um agasalho, não é de oferecer nada material. A caridade no lar é a palavra meiga, é a palavra positiva, quando parece que tudo está complicado no nosso relacionamento. Porque nós sabemos que o maior erro nosso, o nosso maior sofrimento é problema de relacionamento. É relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre filhos, entre sogro, entre sogra, entre companheiros de jornada, de trabalho. Então, os nossos maiores problemas são quanto ao relacionamento. Então, é hora de nós praticarmos essa caridade, né? Conosco mesmo. É a caridade da paciência, quando o cônjuge está mal-humorado. É a caridade do perdão, quando o familiar não corresponde às nossas expectativas. É a caridade da alegria, quando a tristeza bate às nossas portas. É a caridade do exemplo, diante de tantos comportamentos deprimentes que a sociedade aplaude. É, enfim, a caridade do respeito, do carinho, da dedicação, do silêncio aos nossos pais, aos nossos avós, idosos com muitas dificuldades, porque nós temos que ter uma certeza que a caridade, que todas as vezes que a caridade e a fé se fizerem presentes no nosso lar, o nosso Mestre Jesus lá estará, pelas portas de nosso coração. Para concluir, eu quero falar uma poesia de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deus é caridade. Não guardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena. Traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes nós mesmos, trilha fora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase de carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa aquela própria mão que escarneia ou aguilhoa. Fel, tristeza, amargura transformam desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recama de verde as úlceras da terra. Cerre-se a noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores de um novo dia. Atire-se um calhau à fonte na espessura, Deus protege a corrente, e a fonte lava a pedra de água pura e prossegue indulgente, doce, clara, bendita, fertilizando o campo em que transita.
Isole-se a semente pequenina na clausura do chão, e eis que Deus ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta a golpes destruidores, e Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a lei de amor seja cumprida para a glória da vida nas mais remotas pragas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz e a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho, e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-se a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente tudo cobre de amor. Muita paz.
Muito bem, nós agradecemos a Eunice pelo seu trabalho e vamos passar à segunda parte da nossa reunião. Pediria aos companheiros que se dirigissem à Câmara de Passe para darmos sequência e nós permaneceremos aqui no recinto em silêncio, na hora de se locomover o mais silêncio possível, para que nós não possamos, com essa vibração, auxiliar aqueles que sempre recomendam as nossas preces, os nossos amigos,